O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Que prazer ter você aqui, querido irmão Enzio Gomes. Que maravilha. Estamos sempre com saudade de você. Maravilha você estar aqui. Essa transmissão, às vezes, dá algum problema, né? O nosso querido Rolim, ele está fazendo já, transmitindo lá da sede do Zil da Gama. Aí demorou um pouquinho, né? Mas então tá bom, nós estamos muito felizes com você aqui e vamos então também dar boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham, aqueles que não puderam agora e irão ver depois. Nós estamos, queridos irmãos, com o nosso irmão Enzio Gomes, que direto do Paraná ele traz para nós mais um ensino maravilhoso. Hoje, esse ensino, eu vou te falar, nós temos que aprender muita coisa com ele. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecemos, Senhor, a tua bondade de nos permitir estarmos reunidos numa sintonia de amor, de paz, para receber os ensinamentos da noite que o nosso irmão Enzio Gomes vai nos trazer, que preparou com tanto carinho, e que possamos nós estarmos abertos a esses ensinamentos, compreendendo para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que todos os mentores da casa de Zilda Gamas, esses bons espíritos que estão aqui conosco, possam nos abençoar mais uma vez e que estejamos, então, preparados para, mais uma vez, receber as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, é com você. Obrigado, minha querida Delta. Obrigado, meu querido Rolim, que cuida da gente, né? Para que a gente possa chegar aqui de Cascavel, chegar aí no Rio de Janeiro, né? E eu descobri que tem uma grande amiga aqui em Cascavel, que é de Sapucaia. Ela disse, você está na minha cidade? Eu disse, não estou. Não estou em Cascavel mesmo, né? Ele disse, ai, que bom, Zilda Gama, que maravilha e tal, né? Mas para nós é sempre uma alegria podermos estar juntos para estudar o pensamento de Allan Kardec.
Eles que nos acompanham, né, das vezes que já estivemos aqui, sabem que eu gosto de trazer dentro de determinados temas, alguns temas até esquecidos, mas que Kardec tratou com muito carinho, com muito cuidado, e nos legou essas informações, essas instruções, para que nós, que escolhemos ou fomos escolhidos pela doutrina espírita, para nortear os passos, né? Para nortear nossa transformação moral durante esta encarnação. E, sem sombra de dúvidas, Kardec ele é o grande referencial. Ele é aquele que traz o alicerce necessário para o conhecimento do mundo espiritual, do pensamento dos espíritos, da realidade da vida futura. E aqueles outros autores que nós gostamos muito, que nos ajudam a compreender o pensamento kardeciano, como Emmanuel, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Joana de Ângeles, que escolheram determinados temas para trazerem muitas ilustrações, para trazer algumas explicações para nos ajudar a compreender o pensamento kardeciano. E é claro que temos vários autores, entre eles eu gostaria de citar o nosso querido José Herculano Pires, que, como filósofo, trouxe algumas obras no âmbito da educação, e a Turma de São Paulo, que pensa muito a questão da pedagogia espírita, a nossa querida amiga Sandra Borba, que tem um trabalho gigantesco no âmbito da evangelização. Mas eu gostaria de trazer um texto de Allan Kardec, que apesar de estar numa obra muito estudada, ela é meio deixado de lado, sabe? É meio deixado para lá. E isso é uma coisa que nós não devemos fazer. Kardec ele não escreveu uma vírgula que não venha a nos acrescentar, nos agregar, nos ajudar a compreender a nossa condição de espíritos imortais. E esse tema que conversamos com o nosso querido Rolim, né, o ensino da doutrina espírita do ponto de vista de Allan Kardec, esse texto, ele é o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que tem como título Do Método. Ele pode ser lido de duas formas. A primeira dessas formas é a forma que o texto já se apresenta. E Kardec, né, é como se ele tivesse sentado ali com a gente, dizendo assim: ô Enzio, ô Delfa, você quer ensinar a doutrina espírita? Então, deixa eu te explicar aqui algumas coisas para que você não tenha dificuldade em ensinar doutrina espírita conforme os espíritos me ensinaram, conforme eles nos passaram. Então, que critérios você deve usar, de onde você começa, qual o ponto de origem, qual a sequência. Então, essa é a primeira forma de ler esse capítulo. A segunda forma é a forma em primeira pessoa. Ele chega para mim e diz assim: ô Enzio, você quer estudar doutrina espírita? Pois então, deixa eu te dar aqui umas dicas para você estudar a doutrina espírita e a doutrina espírita começar a fazer efeitos na sua vida. Então, esse capítulo ele pode ser lido dessas duas formas. Eu sugiro que, se você começou a conhecer a doutrina espírita agora e está chegando muita gente, Delfa, eu não sei como é que está aí. Mas por aqui, em vários lugares que eu conheço, né, como eu me comunico com muita gente, tem tanta gente, assim, que a coisa está ficando, como a gente diz no serviço militar, está pegando. A dor resolveu bater na porta de todo mundo e bater dizendo assim: cheguei, estou chegando, né? Se você nunca prestou atenção em mim, agora eu cheguei para te mostrar que eu existo. Então, a dor está chegando em todos os corações. E os mais rebeldes são os que mais estão, sabe, vivendo a angústia, vivendo a dor, o sofrimento, coisa que nunca se antenaram, que nunca observaram, né? Então, as nossas casas espíritas estão, assim, retomando agora, após praticamente um ano, né, pós-pandemia. Muitos trabalhadores não voltaram e muitos necessitados estão chegando, assim, com muita vontade de buscar socorro. E essas pessoas, né, muitos que estejam chegando aí no Zio da Gama,
que possam estar nos ouvindo agora nesse momento, e pessoas em outros lugares que também possam estar acompanhando, Kardec, nesse texto, nesse capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Kardec nos mostra como nós podemos estudar, inclusive ele diz assim, né, eu vou ler vários trechos do texto. No finalzinho do item 18, que é o primeiro item, né, o Livro dos Médiuns, ele é sequenciado, começa no item 1, vai até o 350, ele não é numerado por capítulo, como no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é numa sequência. Então, começa no item 18, ali no finalzinho do item 18, ele diz assim, o que desejamos é que o seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos por bem dar alguns conselhos de que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Aqui, tanto aqueles que querem estudar sozinhos, instruir-se por si mesmos, quanto aqueles que estudam em grupo, e Kardec vai preferir, ele realmente sugere que, principalmente no âmbito da mediunidade, o estudo aconteça em grupo, mas se não existe, eu, por exemplo, comecei estudando sozinho, porque onde eu morava, cidade muito pequenininha, não tinha grupos espíritas, o grupo espírita era 30 quilômetros mais próximo, eu comecei estudando sozinho, então eu tive que ler isso aqui em primeira pessoa, para aprender como estudar, e, como ele fala, aqui nós encontraremos o meio de chegar com mais segurança e presteza ao objetivo visado, que é o conhecimento da doutrina espírita ou a orientação mais segura para o exercício da mediunidade, que à época, vocês vão ver, Kardec chamava de prática do espiritismo, ou espiritismo prático. Para Kardec não tinha essa distinção que hoje muitas vezes se faz de um esconder o fenômeno mediúnico, mas Kardec ele traz uma naturalidade para os fenômenos mediúnicos. Então, a convivência natural com os espíritos no dia a dia, tanto que no livro dos Espíritos, na pergunta 459, pergunta muito conhecida de praticamente todos os espíritas, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Ou os nossos pensamentos e nossos atos, dependendo da tradução? E a resposta é, muito mais do que você imagina. Então, se eu perguntar, Delfa, Paulinho, o quanto você imagina que os espíritos interagem com você no seu dia a dia? Aí, quanto é que você imagina? Olha, eu imagino X. Pois é muito mais que X. Tanto que a continuidade da resposta, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa nossa interação com o mundo espiritual, com os espíritos, ela é constante, ela acontece 24 horas, ela acontece em todos os lugares. Nós aqui, por desconhecimento e por desconsiderarmos essa naturalidade com que Kardec nos apresenta o fenômeno, passamos a entender que a atividade mediúnica é uma atividade exclusiva da reunião mediúnica. Olha, pessoal, a atividade de reunião mediúnica é específica da reunião mediúnica. São coisas, são tratamentos, são atendimentos, são diálogos feitos por médiuns treinados, médiuns estudados, médiuns educados, pelo menos deveria ser assim, dialogadores, como Kardec vai dizer, com uma forma de dialogar habilmente desenvolvida, onde se vai ter uma conversa, uma troca de ideias com aqueles espíritos, boa parte deles muito necessitados, outra parte sofredores, outra parte obsessores, e aí sim, naquele ambiente, com pessoas treinadas, acontece a reunião mediúnica, que pode ser de assistência espiritual, pode ser de desobsessão. Isso a gente pode conversar num outro momento, conforme Kardec assim o estabelece em toda a sua obra. E aí, esse convívio com os espíritos, Kardec traz as orientações precisas e seguras para todos nós, tanto no Livro dos Espíritos, mas em especial no Livro dos Médiuns, né? Num conhecimento
que ele vai chamar de especial, mas é no sentido de específico, tá bom? E aí nós temos, se criou um medo, um pavor da interação com os espíritos, obsessor a gente quer expulsar, os espíritos, as pessoas morrem e elas vão dormir. Isso são formas de compreender, de compreensão, que não são endossadas pela doutrina espírita, pelo pensamento kardeciano. E sim, são pensamentos ancestrais, de outras formas de pensamento, como os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos. Quantas vezes alguns companheiros nossos de doutrina espírita, de movimento espírita, perdão, vieram desencarnar e, às vezes, alguns companheiros no centro espírita assim, nosso companheiro morreu, deve estar dormindo. E o companheiro já fazia um mês que tinha desencarnado, já estava no centro espírita, atuando junto dos grupos de serviço ali, e aí, através da mediunidade, ele chegava assim, meu Deus do céu, o grupo que eu fazia parte acha que eu estou dormindo, eu já estou aqui há uma semana, não é? Claro que estamos aprendendo, estamos nos libertando, né? Estamos nos adaptando, mas já no serviço dentro daquilo que nós conseguimos fazer. E isso é o conhecimento, esse é conhecimento, são aspectos do conhecimento que Kardec nos apresenta sobre a realidade espiritual. Diz assim, mas Enzio, mas a gente viu no livro, olha, no livro tratou-se de um caso, de outro caso, daquela situação. E aí você pega a vida daquela pessoa, naquele contexto, naquela situação, e você vai ver que existe uma similaridade naquelas situações. Mas fora isso, por isso Kardec trouxe tantos exemplos, tantas situações, e no livro que ele vai tratar especificamente disso, que é o livro Céu e Inferno, ele trouxe vários capítulos, ele faz uma classificação, tanto no âmbito do tipo da morte do espírito, quanto no âmbito moral, quanto no âmbito intelectual, e daqueles espíritos, demonstrando que há um leque muito mais amplo do que aquele dos casos que alguns espíritos trouxeram, nos demonstrando que, se nós repetirmos aquelas situações que estão descritas ali, a chance de nós repetirmos aquilo que está descrito no livro é muito grande. Então, ali são alertas que os amigos espirituais, com muito esforço, trouxeram, mas que não podemos restringir a realidade espiritual a alguns casos que foram descritos dentro da literatura, e muito bem descritos, que a gente vê isso na experiência de atividade mediúnica no nosso dia a dia. E aí, quando Kardec, nesse capítulo do método, ele já traz essa observação, ele vai trazendo alguns pontos, e aqui, pessoal, eu vou pegar só alguns pontos, isso que a gente está tratando aqui, isso aqui é um seminário que nós lidamos, principalmente com coordenadores de grupos de estudo, onde ficamos um dia inteiro, uma manhã e uma tarde, ou 2 tardes, ou 2 manhãs, fazendo análise desse capítulo quase todo, porque Kardec realmente mostra aqui e dá os passos para a organização dos nossos grupos de estudo. Né? E ele vai dizer o seguinte, olha, Enzio, ali no item 19, no segundo parágrafo, eu estou usando a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, mas qualquer uma das traduções que você pegar, a organização é basicamente a mesma, não teremos alterações. Kardec diz assim, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Oxe, eu sou nordestino, viu, pessoal? Eu moro no Paraná, mas eu sou nordestino, não perdi as raízes linguísticas, tá? No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária? Veja, ele está falando do ensino da doutrina espírita. Então, no âmbito do Espiritismo, na sua questão do ensino, a questão do espírito é secundária. Antes da gente seguir, é importante a gente lembrar de um ponto. Allan Kardec, ele teve uma formação enquanto educador com Pestalozzi. Ele sai de Lyon e vai para Yverdon, na Suíça. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos deixar assim. E ele vai fazer os seus ensinos, os seus estudos iniciais na escola de Pestalozzi. Pestalozzi, ele é considerado por alguns historiadores de educação o criador do ensino fundamental. Para alguns historiadores, né? Então, o ensino de crianças teria sido, nos moldes que nós conhecemos hoje, tido início
na escola de Pestalozzi, né? Alguns falam que ele teria criado o primeiro jardim de infância. Isso vai depender de historiador para historiador. O importante é que, realmente, Pestalozzi criou uma escola que tinha uma metodologia extremamente interessante e curiosa para a sua época. Até hoje, como pesquisador da área de educação e como pesquisador de processos cognitivos, quer dizer, como é que a gente aprende, eu entendo que Pestalozzi é ainda muito atual, muito, muito atual. Inclusive, no âmbito da neurociência cognitiva, que é o que nós pesquisamos, ele os fundamentos que ele apresenta estão muito em consonância com conhecimentos bem atuais da neurociência cognitiva, do âmbito da neurociência que estuda o processo de como a gente aprende. E a forma dele pensar a educação se baseava em 3 alicerces, ou em 3 propostas que não podiam estar separadas. Ele falava de educar a mão, educar a mente, educar o coração. Isso quer dizer o seguinte: educar a mão, a gente tem que fazer, colocar a mão na massa. Educar a mente, nós temos que ter um conhecimento, um entendimento, uma compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Inclusive, a sequência é educar a mente, educar a mão, educar o coração. E a terceira, que é educar o coração, eu preciso sentir, eu preciso amar aquilo que eu faço. Então, não é só saber fazer ou entender o porquê das coisas. Eu preciso entender, eu preciso entender o que eu faço, eu preciso saber fazer, eu preciso amar isso que eu faço. Um exemplo. Pestalozzi pegava os seus alunos e ele ia dar uma aula, por exemplo, de biologia. Eu gosto de usar esse exemplo. E ele pegava esses alunos, levava para a horta, e na horta eles iam fazer o trabalho manual na horta, e enquanto eles faziam o trabalho manual na horta, eles estavam tocando na terra, eles estavam se envolvendo com o que eles estavam fazendo, e enquanto isso, eles estavam compreendendo, recebendo explicações teóricas para a compreensão de tudo o que eles estavam fazendo. Essa era a essência, essa era a base, não se restringe só a isso, mas essa é realmente o ponto básico da pedagogia de Pestalozzi. E Kardec, ele tem essa formação. Então, não foi por acaso que ele foi para Yverdon estudar com Pestalozzi. E é aí que nós vamos compreender, quando Kardec falando que o Espiritismo ele é uma ciência de observação, e dessa ciência de observação, quer dizer, existe um método para observar os fatos, e quando se observa os fatos, aí o que ele fala? Dessas observações, da observação e da análise do que está sendo observado, dos fenômenos ditos mediúnicos, e também não só os mediúnicos, pode-se extrair uma filosofia, todo um conjunto de conhecimentos. Então, Kardec observa, Kardec analisa, faz uma construção teórica de explicação e nos apresenta essa construção teórica de explicação com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns vem para dizer assim, olha, a prática você faz assim. Então, nós temos todo um conjunto de informações teóricas no Livro dos Espíritos, das explicações que ele extraiu das observações, e no Livro dos Médiuns nós temos todo um conjunto pragmático de aplicação de como vivenciar, como experienciar estes fenômenos que ele tinha observado antes. Então, ele viu os fenômenos, ele tirou a explicação do próprio fenômeno, ele constrói isso, ele deixa prontinho e apresenta para a gente. Pronto, agora você tem toda a explicação teórica, Livro dos Espíritos, e você tem toda a orientação prática, Livro dos Médiuns. E tanto que, numa sequência, ele traz uma obra extremamente de prática, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que você faz a transformação moral? Então, são livros de explicações teóricas e de explicações práticas. E aí eu pego tudo isso e trazendo para dentro de mim, para o meu interior, absorvendo isso, transformando isso em vivência, eu educo o meu coração. Percebe a lógica? Então, não é por acaso.
E toda a proposta que Kardec vai fazer para o estudo e para o ensino da doutrina espírita, ela deve estar alicerçada nesses 3 elementos: ensino teórico, aplicação prática, transformação moral, educar o coração. E aí ele fala, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária, é consecutiva, não constituindo seu ponto de partida. Aí vamos lá, você vai começar a ensinar doutrina espírita. Aí você escolhe o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, escolhe as apostilas da Federação Espírita Brasileira ou da Federativa Estadual, ou uma que você, dentro do conjunto de trabalhadores e da dinâmica da sua casa, pensou em aquele público que você recebe, diz assim, olha, para a apostila não dá certo, o pessoal não tem nem condição de comprar, os livros também o pessoal não tem condição, vamos montar um materialzinho aqui com o principal. O ponto de partida para começar o ensino da doutrina espírita, ele coloca aqui, é exatamente este o erro em que caem muitos adeptos e que leva certas pessoas ao insucesso. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, você que vai começar a ensinar a doutrina espírita, mesmo às vezes a gente pega os materiais que nos são apresentados, né, que já vem prontinho ali para facilitar, tem todas as vezes uma parte histórica e tudo bem, ótimo, que ali é a parte de história, de construção, mas quando chega no conteúdo, Kardec diz, comece por demonstrar que a alma existe. Tá, mas ele não falou lá que o espírito é secundário? É porque quando a gente fala de espírito, a gente sempre está falando de outros. Quando a gente fala em alma, estamos falando de nós. Esse é o ponto. Esse é o detalhe. E aí, se eu estou estudando sozinho, a primeira coisa que eu tenho que compreender é eu sou uma alma. Mas o que é uma alma? Aí no Livro dos Espíritos, por isso que lá tem, olha, pessoal, no Livro dos Espíritos tem todas as definições. Todas as definições que nós precisamos. O que é uma alma? É um espírito encarnado. Olha só, quando eu começo a entender que eu sou uma alma, e eu pergunto, essa alma, ela vai se acabar quando eu morrer? Ou ela vai continuar existindo quando eu morrer? Aí a gente já começa a entender, mas peraí, o que é uma alma? A alma é um espírito que está encarnado. Então, a morte, quando a gente vai estudando, a gente vê, a morte não tem a ver com o espírito, tem a ver com a encarnação. É tanto que o contrário de morte não é viver, o contrário de morte é nascer. E não viver. Não existe o contrário de viver. Só existe viver. E aí eu já começo a ter um entendimento diferente. Se eu quiser mostrar para os outros que existem os espíritos, eu não estou trazendo isso para mim. Não vai estar em mim isso. E o que Kardec está falando é, comece por você. Ou comece por aqueles que estão participando do seu grupo de estudo. Eles precisam se entender que são almas. Isso é fantástico. É fantástico. Porque aí você vai falar de reencarnação, observe como é que funciona. A gente cria os grupos de estudo e dali a pouco todo mundo entende aqueles assuntos. Morre alguém que a gente ama. A pessoa na hora parece que ela não aprendeu nada. Eu não estou dizendo que ela não deve chorar, que ela não deve sentir a dor, não é isso. Não faz sentido o desespero. A dor é natural. A tristeza, claro que é natural. A saudade, mais ainda natural, e ela deve acontecer, deve permanecer. Mas o desespero já fica complicado. Porque nós sabemos que a pessoa continua existindo. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho a convicção de que eu continuo existindo? Percebe a sabedoria de Kardec quando ele traz para cá? Né? E aí ele, no parágrafo seguinte, ele diz: todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. E esse conhecido, ele vai residir em mim. Eu estudei durante muitos anos, e ainda hoje faço leituras, né, a obra de Piaget.
E Piaget, ele trabalha basicamente, na sua essência, essa ideia do conhecido, né? A gente tem o conhecimento, então ele vai falar da equilibração, e quando eu estou diante de algo que eu não tenho conhecimento, isso gera um desequilíbrio nas minhas estruturas cognitivas. E aí eu vou estudando, eu vou entendendo, e à medida que aquilo vai fazendo parte das minhas estruturas cognitivas, aquilo gera um novo equilíbrio, uma equilibração, até que surge uma nova informação que eu não saiba. É como dirigir. Quem não sabia dirigir, de repente começou a aprender a dirigir, até que chegou um momento que foi no piloto automático. Então, saiu do equilíbrio para um desequilíbrio, o não saber, e aquilo depois tornou-se parte de você, voltou-se à ideia de um equilíbrio. É a mesma lógica. Kardec antecipou em várias décadas muito da pedagogia e do conhecimento de educação do século XX e do século XXI. E ele fala um pouquinho mais à frente nesse parágrafo, numa palavra. Inclusive, está em destaque no texto em francês, pessoal. Numa palavra. Antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas mesmo assim, precisamos entender isso. O indivíduo é espiritualista? Mas é aquele espiritualista terceirizador? O espiritualista, ele é espiritualista. Ele tem a consciência de que a sua essência não vai deixar de existir quando o fenômeno morte acontecer. E aí ele diz nesse mesmo parágrafo, aqui no item 19, o último parágrafo. Mas para isso, é necessária outra ordem de fatos. Um ensino muito específico que deve ser dado por outros processos. Falar-lhes dos espíritos, antes que seja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão, sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma, isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Eis a regra. Não dizemos que não se comporte exceções. Mas, nesse caso, provavelmente haverá outra causa que o torna menos refratário. E aí, pessoal, é a partir daqui que ele vai, durante mais ou menos uns 10 tópicos, trazer um elenco, né, das pessoas que não querem saber do conhecimento que a doutrina espírita oferece, que é chamado dos materialistas. Ele vai falar das classes, ele vai falar dos incrédulos, né, e ele vai falar dos indecisos, e ele vai falar dos espíritas. E aí ele fala que os tipos de espírita, bem curioso aqui, pessoal. Isso a gente vê nos grupos de estudo. A gente vê os tipos de pessoas que estão lá. E aí a gente fica chateado com as pessoas que vêm para o grupo de estudo e dali a pouco elas vão embora, ou dali a pouco elas estão fazendo coisas que não eram bem aquilo que o grupo tinha pensado. Mas se você analisar esses grupos aqui, vocês vão ver que Kardec acertou assim, parece que ele estava adivinhando, parece que ele está ali no teu grupo, dizendo assim, ué, vem cá, senta aqui um pouquinho comigo, deixa eu te dar aqui umas dicas. Sabe o fulano? Sabe a Delfa? Pois é. Olha, a Delfa, tá aqui, olha, eu falei, ó, tá vendo? Espírita, sim. Sabe o Rolim? Ó, assim. Sabe o Zequinha? Ó, tá aqui, ó. Assim. Vai com calma. Assim, por enquanto é assim. A cabeça deles está funcionando assim. Vamos com jeito, né? Ele vai falar dos espíritas experimentadores, que são aqueles que só creem nas manifestações, só quer saber de mediunidade, e só lê romance de mediunidade. Aqueles que só observam fatos, ele vai chamar de espíritas imperfeitos, né? Aqueles que, o que ele vai chamar de verdadeiros espíritas,
ou melhor, os espíritas cristãos, são os que não se contentam em admirar só fatos, não se contentam com a fenomenologia, mas eles não se contentam em só admirar a moral espírita. Eles praticam e aceitam todas as consequências. O verdadeiro espírita, ou que Kardec vai chamar de os espíritas cristãos, são os espíritas que, convivendo ou não com fenômenos, convivendo ou não com os fatos, o que é mais importante para eles é o ensino moral. Porque leram, viram, se transformaram. Educar a mente, educar a mão, educar o coração. E aí ele chama a atenção para os chamados espíritas exaltados. São os empolgados demais. Os muito empolgados. Esses precisamos ter cuidado. Porque esses começam a ferir o bom senso. Precisamos ter cautela com esses. São aqueles que rejeitam tudo sem o bom senso. Ou simplesmente porque discordam. Kardec, ele adota uma proposta, que é a proposta de Paulo, em uma das suas cartas: lê de tudo, retém o que é bom. Aqui no Livro dos Médiuns, ele vai nos orientar numa comunicação: risque o que não é bom, mantenha o que é bom. Não importa o nome, não importa o nível evolutivo. Pessoal, existem espíritos, por exemplo, obsessores, de moral muito aferrada ao mal, mas que têm um conhecimento sobre o mundo espiritual gigantesco. Sabem mais do que a maioria de nós espíritas. Mas, moralmente, às vezes, estão mais atrasados que a maioria de nós espíritas. E esses espíritos podem oferecer muito conhecimento. Conhecimento intelectual. Kardec não dispensava isso. Porque ele usava o bom senso. Né? E aí, pessoal, no item 29, ele começa falando dos meios de convicção. E eu vou caminhando agora já para o final. Ele diz assim: será útil tentar convencer um incrédulo obstinado, aquele que não quer? Ele vai dizer: não. Não se perde tempo. Porque isso é agressão. Ele diz assim: há tanta gente querendo receber a luz, por que perder tempo com os que a repelem? Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões multiplicam-se. Vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Eis, essa é a sua missão, e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. Então, Delfa, Rolim e turma que está acompanhando a gente, a Maria, né? A Maria Delfa comentou ali, o João Barbosa, Cris, Josete, né? Celso Sumidouro, a turma que está acompanhando, pessoal, somos espíritas e não somos missionários como Chico Xavier, mas nós temos missões e está aqui, anotem, é o último parágrafo do item 30 do Livro dos Médiuns. O verdadeiro espírita, o espírita cristão, aquele que já começou a se transformar intimamente, jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar e reformas morais a operar. Essa é a nossa missão. Claro, muitas vezes, para conseguir isso, a gente precisa aliviar primeiro a dor do estômago, a dor na coluna, o cansaço, o banho, a roupa,
oferecer dignidade. E aí, oferecendo dignidade, se a pessoa se abre aqui, isso aqui, o Espiritismo está no ar, espalha-se pelas forças das coisas, porque torna felizes os que o professam. E aí o item 31, e aí eu finalizo nossa reflexão de hoje, como eu disse, tem muita coisa que a gente fica um dia inteiro analisando cada ponto desse, né, para facilitar a vida de coordenador de grupo de estudo e facilitar a vida daquele que está querendo estudar e às vezes não sabe por onde começar. Item 31, Kardec diz assim: para se proceder no ensino do Espiritismo, como se procederia com relação às ciências ordinárias, como todas as ciências, seria preciso passar em revista toda uma série de fenômenos que possam produzir-se começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade, que nos provam a cada instante que não estão submetidas aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É por isso que dizemos, em alto e bom som, que quem quer que se envaideça de obtê-los à vontade só pode ser ignorante ou impostor. É igual a questão das datas. Pessoal, Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita: espíritos evoluídos, espíritos sérios, não oferecem datas. Pode oferecer, assim, uma ideia: olha, daqui a algumas décadas, alguns séculos, olha, vai ser mais rápido, mas, no ano tal, no ano X. Esta a razão porque o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem se apresentará nos teatros e na feira. E ele diz mais à frente: por meio de prevenir este inconveniente, é muito simples, basta começar pela teoria. Aí todos os fenômenos serão apreciados e explicados. Compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreendam. E aí Kardec segue e deixa isso muito claro, ele vai retomando isso no decorrer do capítulo. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance da ciência espírita. Claro que, pessoal, no âmbito da mediunidade, hoje nós temos um grande desafio. Quando eu falo hoje, isso já vem nos últimos 20, 30 anos, mas está se tornando cada vez mais sério, né? É a presença nas nossas casas espíritas de pessoas que estão chegando com a mediunidade já a 1000, certo? E são médios prontos, mas completamente indisciplinados. E aí o desafio é conciliar o exercício dessa mediunidade com a explicação teórica da mediunidade. Então, é um desafio realmente que as nossas casas espíritas precisam enfrentar. Não podemos jogar para debaixo do tapete ou pegar essas pessoas e dizer assim: olha, você vai ter que ir lá para o grupo iniciante. A pessoa está ali sendo instrumento dos espíritos, os espíritos estão fazendo gato sapato dela, ela não tem controle sobre isso. É uma médium extremamente fluida, um médio extremamente fluido. E também não dá para colocar na reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica exige um equilíbrio. E como eu falei lá no começo, médiuns treinados, educados. Então, o desafio hoje é pessoas experimentadas para abraçar essas pessoas, acolher essas pessoas, oferecer um ambiente seguro para que essa mediunidade que está aí sem freio possa ser exercitada e estudada, tanto o médium quanto o grupo, um grupo específico para esse caso.
mas isso é uma situação que a gente pode conversar no outro momento com a turma. E aí Kardec ele vai finalizar no item 35 desse capítulo, onde ele finaliza, oferecendo uma proposta. Ele diz, aos que quiserem essas noções preliminares, pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Primeiro, o livro O que é o Espiritismo. Inclusive, a casa que nós fazemos parte, e algumas outras que, nessa necessidade de estudos introdutórios, nós sugerimos começarem os grupos de estudo iniciantes com o livro que é o Espiritismo, a partir do capítulo 2. Tá, pessoal? Se pode fazer um seminário, um introdutório, na primeira parte, que são os diálogos, e aí um estudo sequencial e contínuo, terminou, volta, terminou, volta, terminou, volta, terminou, volta, do livro que é o Espiritismo, a partir da segunda parte. É uma sugestão e tem surtido efeitos muito interessantes, mas cada casa sabe quais são o seu público, as suas necessidades. Aí ele fala o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Lembremos que, nesse momento, não existia o Evangelho segundo o Espiritismo, nem as outras obras. Esse livro foi publicado em 1861. Então, pessoal, Kardec nos oferece aqui, de modo muito claro, muito objetivo, muito seguro, todo um direcionamento, toda uma diretriz para quem coordena grupos de estudo, organizar os seus grupos de estudo conforme as necessidades de cada casa. Então, ele traz aqui a base para que se construa os grupos de estudo com segurança e que se atinja aquilo que ele diz no início, o objetivo, que é o aprendizado da doutrina espírita, o conhecimento do exercício da prática espírita, como ele vai falar, que é a prática mediúnica, porque ele vai colocar que a caridade é essencial, ela não é uma prática extra, ela é o essencial da doutrina espírita e da vivência espírita. E para aquele que quer estudar, que não consegue participar de grupo de estudo e só vai conseguir estudar sozinho, a segurança dos estudos, o primeiro ponto é esse. Se entenda como alma. E para ajudar isso, esse conjunto aqui de obras são essenciais e fundamentais. E aí acrescentaríamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo como manual prático de transformação moral. O livro o que é o Espiritismo, trazendo conceitos básicos. Livro dos Espíritos, as definições mais completas. Livro dos Médiuns, a orientação da prática, da interação com a realidade espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo como o manual de orientação da nossa transformação moral. A Revista Espírita, dando suporte e alicerce a toda essa diretriz do estudo da doutrina espírita. Espero ter contribuído com todos aqueles que nos acompanham nesse momento, ajudado nessa reflexão do ensino da doutrina espírita, na forma que Kardec nos orienta. Eu sei que tem muita gente boa escrevendo sobre o assunto, muita literatura que já está escrita, que trazem coisas muito interessantes. Veja que em nenhum momento Kardec sugere que a gente dê aulas. No último capítulo desse livro, das reuniões das sociedades das reuniões, não lembro agora, capítulo 31, ele vai falar de o que é um grupo espírita sério, o grupo de estudos espíritas sério. Ele só tem uma característica, a troca de ideias. Então, a metodologia de aula não é uma metodologia tecnicamente adequada para grupos de estudo espírita. Troca de ideias. Então, é muito mais um diálogo direcionado, com diretrizes pedagógicas muito acertadas, com técnicas pedagógicas, tudo bem, isso é maravilhoso, mas alguém para chegar lá para dar aula, olha, o resultado é só olhar, os nossos grupos não têm rendido bons frutos. E esses aqui, olha, o Espiritismo começou com isso aqui, olha onde é que chegou, né? Então, pessoal, um grande abraço, um cheiro no coração e vamos que vamos. Estudando o Kardec, vivenciando o Cristo, doutrina espírita na mente, no coração, na mão. Oh, meu querido irmão, mas que palestra deliciosa! Nós fomos assim, bebendo esses ensinamentos, agradecendo muito a você
porque nós precisamos desses esclarecimentos, nós precisamos mesmo. Como você disse, muitas vezes estão chegando no centro espírita, então a gente precisa estar acolhendo e sabendo orientá-los. E essa palestra sua está uma maravilha para quem precisa mesmo e que muitos possam refletir em todos os pontos que você trouxe para nós. Muito obrigada, querido irmão. Olha, Delfa, até uma coisa, para quem é da Casa Espírita, que monta as palestras, que escolhe os temas das palestras, aqui tem uma diretriz. Então, quer dizer, poxa, vamos fazer as pessoas refletirem sobre a sua condição enquanto alma. Que temas nós podemos pensar para pedir para os palestrantes discutirem aqui com a turma, explanarem para a turma, para elas começarem a pensar, poxa, eu sou uma alma, eu sou imortal. Sim, e realmente muita gente procurando, Enzo, por aqui eu estou presenciando isso aqui no centro também, muita gente. Graças a Deus, né? Porque é isso que nós queremos que a doutrina alcance a essa população toda, porque quando se encontra, a gente não volta atrás, vai em frente ali. É muito bom, graças a Deus. Muito obrigada, meu querido. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, por ter recebido tantos ensinamentos, esclarecimentos do nosso querido irmão, nos colocando assim numa estratégia de poder ajudar a outros irmãos que estão procurando a doutrina. Então, que nós possamos realmente estudar, mas estudar mesmo em grupos ou sozinhos, estudar esses ensinamentos da doutrina, porque é o caminho que Jesus já falou. Podem seguir-me, porque eu é que posso levá-los ao Pai. E é isso que nós queremos, nessa transformação da moral, da nossa... Para conseguir a nossa perfeição, nós ainda temos que praticar muito esses ensinamentos. Então, que essas vibrações nossas também alcancem aqueles corações endurecidos que ainda não descobriram essas verdades, que é ser espírito. Nós somos uma alma imortal. Então, Senhor Jesus, muito obrigada, Zilda Gama, nossa mentora, esses espíritos bondosos, nossos agradecimentos e pedimos a bênção para todos os irmãos, para nós e mesmo para os que não puderam estar aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nosso coração, um abraço muito apertado, tá? Graças a Deus.